Olá você, meu telespectador, que está aqui conosco nesse momento. Eu venho te convidar agora, nesse momento, a estar conosco nessa bancada, aqui com o professor Edinaldo, com o professor Van, comigo, professor Eduardo, e vamos nos deliciar com esse maravilhoso debate. Nesse momento, eu estou vendo você aí se inscrevendo, curtindo, continue fazendo isso, compartilhando, porque tudo isso aqui foi feito para você. E agora vamos escutar um pouquinho do nosso querido professor Edinaldo. Edinaldo, fique à vontade. Eu vou abrir aqui a caixa de perguntas. E a primeira pergunta vai ser para o Josivan. E também eu peço que o Eduardo também disserte sobre ela. Certo. A pergunta é baseada sobre as questões estadual e municipal. Até porque existem vários temas que são discutidos numa esfera muito nacional e parece que ela não atinge as esferas menores. Por exemplo, quando a gente fala sobre a questão da direita, da esquerda, esses espectros políticos existentes no Brasil, que polariza o país e faz divisões internas, o Nietzsche ele dizia que a política tem um princípio doentio, que ele faz a separação e transformação de pessoas. A política tem como objetivo transformar pessoas em instrumentos e inimigos. É um dos objetivos real que a política tem em si mesma. Todavia, tratando de um socialismo abaixo do socialismo nacional, porque esse socialismo que é supostamente combatido, e é um socialismo que ele tem não somente um poder de influência sobre as decisões maiores, as decisões macro, as decisões discutidas no Congresso, e as discussões que também são elaboradas, definidas e lançadas pelo resto do Brasil, isso também não torna o município isento desse tipo de socialismo. Então, esse socialismo municipal, especificamente, como a gente está tratando de alguns assuntos pertinentes, as questões do município de Passo de Camaragibe, a gente vai tocar em dois pontos, em duas esferas que estão interligadas, esfera estadual e esfera municipal. A pergunta é, Josivão, o que você acha do socialismo e da adesão dos governadores e dos prefeitos em relação à simpatia com o PT? Mais uma vez, boa noite, né? Todos os telespectadores que estão assistindo esse programa. Rapaz, é impossível você falar de política sem falar de educação. Por que será que a nossa educação é tão precária? Ambiente escolar, tanto físico, né, o ambiente físico, como os níveis de professores que dão aula no município, escola pública, seja lá o que for. Porque existe um objetivo principal, que é deixar as pessoas ignorantes para poderem ser enganadas com qualquer coisa. O maior favorecido nessa pergunta aí que você fez é os políticos de esquerda, que a maioria deles, ou não dizer todos, né, é tudo bandido, corrupto. Você vê aí a Lava Jato prendeu um meio de mundo de político. E existem pessoas que foram educadas desta forma a acreditar que aquela operação da Lava Jato é quem está errado e os políticos, os quais eles apoiam, é que estão certos. Aí... E ainda para salientar o que você está dizendo, Van, para só comprovar o que o Josivan tá dizendo, existe um livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder, que mostra o seguinte: a mente desse pessoal comunista, socialista, desse pessoal que está aí no poder, seja a governador a nível de Alagoas, ou a outros governadores, ou prefeito ou simpático ou também prefeito, ao regime exatamente, socialista. ou vereadores também. Claro que vereadores sim. também. Essa ideia dele, o pessoal, alguns psicólogos olharam a mente de um esquerdista e perceberam o seguinte: esse pessoal esquerdista que fica no poder, que se mantém no poder, mentalmente eles começam a ter traços de psicopatia. Não são uma mente razoavelmente normal como a minha e a sua. São mentes tendenciosas e cada vez mais caindo a níveis e graus de psicopatas. Eu recomendo a você, telespectador, a ler, comprar um livro chamado Ponerologia. Lá vai ver atestados e laudos médicos mostrando de psiquiatras e psicólogos, mostrando os comportamentos, os traços, a personalidade de todos eles e por que essa mente a mente comunista de políticos comunistas já não são mentes sãs e normais, como o professor Josvan falou. Mas, Eduardo, você acha que essas pessoas
inclusive, especificamente essas questões dessas pessoas que são políticas. Sim. Eles como político, ele conhece o socialismo pelo lado de dentro do socialismo ou eles têm um socialismo inconsciente pela uma fabricação já educativa? Olha, nessa geração de agora, eles já não conhecem mais. Mas houve uma certa geração, lá na década de 60, na década de 70, que eles realmente liam e conheciam bem. Até porque Gramsci é relativamente novo, vamos dizer assim, aqui no Brasil, comparado com alguns escritos filosóficos. Gramsci é novo. Vamos dizer assim, Gramsci não tem nem 70 anos de publicação aqui no Brasil. E o pessoal, assim que chegou aqui, foi febre. A alta cultura dos políticos, o pessoal que movimentava a roda comunista, eles liam muito isso e aí eles fabricaram esses políticos de hoje. Hoje, eles realmente são comunistas sem nem saberem o porquê, nem como, nem quando se tornaram. Então eles se transformaram pelo vício de linguagem e comunicação escolar. Isso faz parte. Isso faz parte. Mas o meio cultural escolar, o meio cultural, até noções jurídicas, todo o meio de entretenimento, que assim, não existe só e apenas o meio educacional para você manter uma hegemonia cultural ou você implantar algum tipo de cultura e algum tipo de comportamento numa pessoa. Você tem ali mídias, você tem ali o senso comum sendo mudado pela academia, pela faculdade e mais, a faculdade é ela que produz os profissionais que estão no mercado. Ou seja, uma vez você corrompendo a linguagem da faculdade, em algum momento você vai corromper o próprio mercado e a linguagem do próprio mercado. Já que ele configura a sociedade como um todo. Né? Exatamente. E aí o que é que esse pessoal faz? Ele rebaixa a linguagem, fazendo com que esse meio socialista fique por aí. Aí os nossos governantes, vamos dizer assim, os nossos governadores... E são semi-analfabetos também. Semi-analfabetos, né? pois é. Analfabetos funcionais são eles. Seja o governador ou a que nível seja, esses políticos já vão ler... ou ler coisas Pessoal, terceiras. só para deixar claro, para deixar bem elucidado aqui, vocês que são políticos, infelizmente vocês sofrem dessa lavagem cerebral e vocês, infelizmente, são socialistas inconscientes, como o próprio Gramsci, que é o grande evangelista do secularismo estatal. Prestando um desserviço, né? A população. Lembre-se dessa palavra, desserviço, desgoverno, desordem, desorganização e caos social e educativo. E é por isso, professor Edinaldo e professor Van, é por isso que Alagoas é um dos estados que mais se proliferam e um dos estados que mais a gente engorda esse tipo de pessoa. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ele se aproveita da baixa linguagem, do baixo nível de cultura, da pessoa que não sabe absolutamente nada. E todos aqui sabem, estão aqui em Alagoas. Alagoas, o índice de analfabetismo e semi-analfabetismo é altíssimo. É um dos mais altos do Brasil. Quiçá não for o maior. É um dos maiores do Brasil. Então, assim, isso já faz com que esse tipo de pessoa engorde mais. Diferentemente... E porque ainda estamos em agosto, né? Em setembro vai vir consequências maiores. Exatamente. Vai entrar o grosso. Exatamente. Como dito nacionalmente. Exatamente. Um Não depreciando os nossos telespectadores, mas tem que falar na linguagem do povo. Né? A linguagem lulista do presidente, ele disse, vai entrar o grosso. Pois e é. ele vai crescer dentro de você, do trabalhador. Exatamente. É uma desconsideração e desrespeito a você, cidadão. Se analise, faça uma autocrítica, faça aquilo... Seria muito bom, Dinaldo, que eu acredito que, como tudo que de início, a gente percebe que vai um pouco devagar. Mas seria muito bom, isso vai ser bom. Eu acredito que vai haver uma influência muito grande na população jovem de Passo Camaragibe, que vão começar a assistir esse programa e vão começar a abrir a mente relacionada à política. Porque até então ninguém sabia o que era esquerda, o que era direita, quem era. Na verdade, existia um jogo, um acordo entre eles. Só em 2018 foi que a gente percebemos que realmente existia um partido que era oposto ao outro. Aqueles que se diziam oposto, que era da oposição, e que talvez vocês, não sei, eu não, porque a minha última eleição que eu tinha votado foi em 2002. Eu vim votar agora em 2018 porque eu vi um doido dando uma entrevista. Eu disse, esse cara é meio doido, eu vou votar nele, que foi o estado de Bolsonaro. Na verdade, não tinha votado. Eu votava aqui vereadores, para vereador, para prefeito, por amizade. Porque projeto nenhum nunca vi, não. Só pela amizade, às vezes até
Nem por emprego, não vou dizer nem por emprego, porque eu, graças a Deus, Se virou sozinho, né? graças a Deus, eu tenho uma profissão, né, construção, eu nunca desejei assim trabalhar em serviço de prefeitura, porque primeiro que o salário é muito só dá para quem na verdade faz parte um pouco da elite. Então é o seguinte, então só agora em 2018 foi que a gente descobrimos que existia quem era de direita e quem era de esquerda, porque justamente aqueles que se diziam que era oposição Não eram. se juntaram. Então ele faz acordo, como já dizia uma ex-presidente nossa, ele faz acordo até com o diabo para se manter no poder. Porque o objetivo dele é poder e dinheiro, ele não está preocupado com a população. E a população que é ignorante com relação a essas coisas que estão acontecendo no mundo, porque na verdade foi programada para ser dessa forma, Sim. para aceitar isso como verídico, como certo, como correto, como verdadeiro, e aí ela não tem força, porque na verdade não é pela força física que vai conseguir alguma coisa, porque ninguém pode conquistar. E uma Não, outra não tem questão... como fazer uma revolução de encontro ao Estado com a força física. Não, tem que ser com a força da massa intelectualmente mexendo com ela, Aí- movimentando a massa. Pois é. Então, aí tem um livro de um cara, não estou lembrado bem o nome do escritor, que ele diz que o pensamento enriquece. Então eu acredito que vai chegar um momento, talvez não para mim. E já tô- outro diz o Vomise, ideias destrói ditaduras e monopólios. talvez, E só as talvez- ideias mesmo. Talvez, Porque são as ideias que constroem isso. talvez eu não alcance, mas eu tenho filhos, talvez, quem sabe, lá neto. Eles vão alcançar, vai chegar um tempo na nossa sociedade aqui em Passo Camaragibe que vai ter uma população de pensantes, pessoas que pensam e que vão analisar verdadeiramente o sentido da política, e esses políticos de esquerda, que na maioria deles são bandidos, eu digo isso, que são bandidos, alguém pode dizer aí, tá, fake news, tá, esse negócio de fake news, mas, ó, os caras foram presos, os caras devolveram o dinheiro era falso também, foi uma mala de dinheiro, saco de dinheiro foram devolvidos. Quer dizer, devolver o dinheiro, os caras foram presos e eram inocentes? É uma incoerência desgraçada. Então, E para quem tem o senso das proporções, a capacidade de julgar as coisas, o Karl Marx ele dizia uma frase. Ele tinha um pensamento que ele dizia, na verdade, como estivesse confrontando os cidadãos. E isso, no mundo soviético, isso foi uma circulação muito grande. Ele disse assim, vocês acreditam no que eu digo ou no que os seus olhos veem? E tinha que acreditar no que ele dizia. Peraí, mas existe uma coisa. Os olhos são inúteis. Quando a mente não vê, o não que ele está pensa. dizendo, eu controlarei a mentalidade de vocês. Se E controla- vocês verão... Vendo e não vai acreditar. Olha só, um grande crítico hebraico, ele chegou a destacar esse pensamento. Ele disse assim, vendo vereis e não percebereis, ouvindo ouvireis e não entendereis. O E que aí- ele estava dizendo? Ele aí- estava dizendo, sabe o que, Van? Você está vendo o óbvio do óbvio e não percebe, Sim. ouvindo o óbvio do óbvio e não entende. Veja que a hegemonia da cegueira mental, por falta de pessoas que têm uma visão de uma diferença, de uma perspectiva predominantemente errada, distorcida e equivocada, que é exatamente a forma cultural de uma descultura sócio-brasileira. Então esse sócio-desconstrutivismo que tem, na verdade, prejudicado a mentalidade e a capacidade do senso das proporções. Porque o que é um indivíduo inteligente? A inteligência se distingue como? A inteligência é um ato de você fazer a distinção de algo importante e algo de menos importante ou algo relevante. Se você não tem a capacidade de fazer esse julgamento e de maneira criteriosa, você tem uma capacidade de fazer uma filtragem no que você ouve, na verdade só existe uma contaminação cerebral pela incapacidade e a impotência de saber distinguir. Então essa TV, esse canal, esse podcast tem um objetivo de elucidar e talvez lhe ajudar você, pelo menos, despertar a fazer leitura de grandes livros. Tem um livro maravilhosamente que você precisa lê-lo, que se chama Democracia, o Deus que falhou. É um intelectual brilhante, Hobbes, né? altamente intelectual, o Hans Hermann Hoppe, Sim. um intelectual de primeira, vivo, intelectual economista vivo, e ele vai descrever exatamente as problemáticas das questões relacionadas à democracia. Sem falar de um outro livro também, falando a respeito de críticas democráticas, que é o livro chamado Além da Democracia, Os 13 Mitos da Democracia. Também é um livro de uma grande profundidade e clarividência sobre todos os fatos em relação à implicação das deficiências democráticas. Então, leia esses livros, compre esses livros, você consegue baixá-lo em PDF e estudá-lo. E enxergar por sua própria conta, o seu estudo individual, a sua dedicação aos estudos, e você vai ter uma percepção e uma visão mais ampla da sociedade e, na verdade, você vai conseguir fazer também uma filtragem das informações desse socialismo municipal que está impregnado no seu município.
Porque na verdade existem pessoas que ela tem apenas uma questão de vaidade pessoal, vaidade partidária e vaidade grupal. Eles não estão interessados em trazer nenhuma melhora nem perspectiva para ninguém na sociedade. É apenas um grupo de interesse que quer trocar o vazio pelo oco. Certo. Aí você falou isso aí, eu me lembrei de um versículo bíblico. Isaías capítulo 6, versículo 9, que diz assim, é interessante. Podeis ouvir constantemente, mas não há vez de compreender. Podeis ver e continuar a ver sempre, contudo jamais perceberei. Isso é quase uma questão louca. Como é que a sua percepção não tem a mente capacidade de tá jogar para dentro da sua mente? A mente está tão cauterizada que ele não consegue, vendo e ouvindo, não consegue assimilar que aquilo é o correto, o certo, mas continua ficando do erro. É um negócio terrível. Pois é, e isso é um dos perigos dessa linguagem e do próprio socialismo. Não é que ele corrói, além de corroer a tua inteligência. Aí ele corrói a tua inteligência, a tua percepção das coisas. Você não consegue perceber as coisas. As coisas têm um lado, o seu lado. Você vê e aquilo não faz sentido pra você. Você não enxerga. Isso é demoníaco. E isso aí é doentio. E não existe socialismo moderado, existe socialismo modificado. Versões configuradas e reconfiguradas. O que existe é isso, mas o núcleo da essência última da alma socialista é a destruição e uma luta contra você. Então, os nossos ouvintes que estão ouvindo e vendo, né, eles consigam perceber e ver. Porque, voltando para a direita e a esquerda, o nosso município, por exemplo. Sim. Eu tenho uma ex-prefeita aqui que eu toda a vida votei nela. 7 eleições. Eu achava que ela era de direita. Quando chegou a eleição para presidente, que foi onde o Bolsonaro foi eleito, aí eu descobri que ela era de esquerda. Tá entendendo como é as coisas? Aí hoje na nossa cidade nós temos político de esquerda e temos político de direita. Eu não estou pedindo voto aqui para ninguém. Eu vou pedir voto para mim se um dia eu for candidato a prefeito, ou vice-prefeito, ou vereador, eu vou pedir voto para mim. Eu não vou pedir voto. Agora, é o seguinte, seria muito bom que a população do Passo, principalmente os cristãos, como é que uma pessoa que se diz cristão apoia um partido de esquerda? Ideologia de gênero, aborto, politicamente tem correto. coisas que aqui a gente até falar é crime. Daqui a pouco tá como o livro de George Orwell, a polícia do pensamento. A polícia do pensamento, o crime do pensamento. Porque o Estado foi fundamentado como um Estado policial. Então, se esse Estado é policial, ele tem que estar atuando em relação a aqueles que são contra a agenda definida em relação à grandeza do Estado e às aplicações das medidas do Estado socioeducativa. Então, quanto mais pessoa pensando no mesmo segmento, melhor será, porque vai mudar a situação. Vai sim, vai robustecer. A gente que somos evangélicos, a gente sabe muito bem que as coisas que estão para acontecer e que já estão acontecendo, a gente sabe que talvez só mude com atitude, com pensamentos positivos. Não é positivismo, né? Não. Mas um pensamento positivo, um pensamento da realidade, das coisas reais. Deixar de viver de fantasia, de promessa, dessas coisas. Rapaz, tem o Robert Ward, ele deu uma frase que diz assim, você fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, isso é insanidade. É uma insanidade mental. Como é que você faz a mesma coisa o tempo todo esperando uma resposta diferente daquilo que você está fazendo? Então, é o caso que nós, como os eleitores, cidadãos da nossa cidade mesmo, do estado de Alagoas, votam nas mesmas pessoas, os meus segmentos, os pensamentos, a ideologia, tudo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Na verdade, nem pensamento tem, são incapazes até de elaborar um pensamento. Na verdade, já é um voto por gosto, por simpatia, por amizade, por amiguismo, por grupalismo, por toda besteirice que eles sabem falar. Governador do estado. Aquele governador é de direita ou é de esquerda? Não, ele claramente já postou algumas coisas ao lado do meu queridíssimo presidente Luiz Inácio. Então aí não precisa dizer mais nada, né? Meu querido presidente. Bom, para um bom entendedor, poucas palavras baixas, né? Aí já dá para entender que não tem nada de direita. O comum no petismo. Pois é. Em propagação então, assim, estadual e municipal. Então, assim, dá para dizer que uma persona dessa é de direita?
Então, na verdade, a gente, Ele se se formos dobrando, analisar, se dobrando se formos dizendo- analisar e os dizendo governadores que já passaram no uma estado excelente de- opção. O meu querido líder tinha acabado de sair da cadeia. E ele disse que era uma excelente opção pra gente, o meu querido líder. Ele que disse. Mas tem conhecimento de algum... Olha, o algum- Antônio Gramsci, que foi o italiano, o filósofo italiano, ele definia exatamente isso. Olha, ele disse: eu vou desenhar o Estado, vou mapear o Estado como eu quero. E como é que ele queria o Estado? Ele queria o Estado com um poder superior a todos os poderes. E esse poder seria o poder presidenciável. O poder do presidente seria o poder máximo, porque esse poder seria o poder que definiria o rumo da indicação da justiça. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente... Tu tem quantos anos assim, mais ou menos? 29 anos. 29 é novo, eu já tô com 50. Com cara de 25. Eu tenho 18, não me os perguntaram, políticos mas de eu Passo tenho 18. Camaragibe, os políticos de Passo Camaragibe, eu alcancei desde Duval Nogueira, o seu Duval, né, que Deus o tomou para si. Doutor Ceridião também passou por aqui pelo município, deixou seu trabalho, cada um com a sua participação. Depois veio Cláudia, veio Júnior Pequeno, veio a doutora Márcia, veio a Edivânia Câmara, e agora está o prefeito Welleson. Hoje, devido a esses ocorridos que já houve na política, esse movimento que já houve na política, a gente dá para distinguir quem são de esquerda e quem são de direita, ou não? Sim. Por exemplo, se a gente Agora for tá- olhar a forma de política vou falar do seu Duval, que foi o momento que eu iniciei, a gente percebe pelo trabalho dele que ele era de quê? De direita? Eu não sei, eu não Talvez centralizado. Ele também talvez não Porque era naquela nada, época- não era ou nada, porque É? não entendia de nada. Não é isso? Era um outsider ignorante, mas era um outsider. Era um cara que não tinha um pensamento definido em relação a qual posição se definiria. Aí quando a gente mas vê ele um para- era do PSDB, né? Era o PE. Na Que época, era parece que 45? na época parece que era PFL. Que, Ou PFL, porque na época chamava PFL. Ó, mas lembra que a gente tava uma discussão dessa? mas a PFL, queda, aí mas, na chamava queda, PFL. mas na queda do Eu lembro se fosse regime, hoje. na queda do regime militar, Eu não sei nem o que todos- significa essa sigla. na queda, PFL. partido deve ser federalista, Alguma coisa aí. Porque na queda, Alguma coisa na ali, queda, certo. na queda do regime militar, todos os partidos que se instalaram, todos eles foram de esquerda. Aí é o Todos seguinte, eles. por que a gente não vai poder distinguir completamente de que ele era de esquerda ou de direita? Porque isso veio surgir agora em 2018, que a gente veio ter noção, noção das coisas, disso, né? A noção A das noção coisas. O Brasil massa veio ter noção a partir disso, né? O Brasil massa. Que na verdade a gente também tem que ser real. A gente não sabe naquela caixinha de Pandora quem na verdade ganha, quem perde. Mas o Stalin dizia uma coisa. Ali o ninguém Stalin- sabe quem ganha, quem perde. Ali, aquela caixinha ali, Sim. eu não vou. Câmera em mim agora, câmera Ó, em ó. mim. O Stalin dizia uma coisa. Caixa de Pandora. Na caixa de não, Pandora. Mas não fala muito dela, não. O Stalin dizia uma coisa. O Stalin dizia assim: não importa os votos. O importante é quem está contando os votos. Não, por isso. Se eu tenho quem conta os votos, Que não pode eu ser, tenho tudo. Que não pode ser um outro órgão, um órgão que seja fora do Estado, fora do Do apadrinhamento socialista. Fora sim. do setor de atuação estatal, se fosse talvez contado por um setor, um órgão à parte, talvez existia, na verdade, um reforço à questão da coerência. Eu assisti Mas por vídeo. não, então, como o Mussolini dizia, tudo dentro do Estado, Tudo então, dentro do já Estado. que ninguém é contra o Estado, tudo é resolvido dentro dele. Então, as Eu assisti definições- um Até vídeo agora porque- do tal de hack, um hack que foi lá preso lá, que Sim. disse que invadiu o sistema eleitoral, invadiu não sei o quê. Sim. E eu tava ouvindo ele falando lá, ele disse que a única forma que tem de fraudar uma eleição é que só se for o próprio STF. Ele falando nas palavras dele lá. Eu digo, rapaz, que coisa interessante, eu não sabia. Mas ele não é capaz de fazer isso, não. Eu até duvido. Não, ele mesmo não, né? Porque Não, ele não o tem. nosso- Não, eu tô não, dizendo o- assim, o o nosso hack, não ele é não tem. capaz. Ele não tem um código fonte. Aí, então só quem tem a capacidade de fazer É, alterações. autoridade máxima só do quem tem a judiciário. posse do código fonte é legitimidade quem pode da- fazer isso. Mas eu acredito que, claro, o nosso STF Não, vai fazer um negócio não, desse. não cara. vai, Eu não confio vai. no trabalho. Eu confio. Eu também. A imparcialidade Eu confio. é indivisível da segurança. Então do hoje, STF. voltando para o nosso município, a gente hoje dá para distinguir quem é de esquerda e quem é de Sim. direita. Por exemplo, houve uma prefeita aí que estava no poder, né? E ela apoiou o quê? Qual foi o partido que ela estava apoiando? Quem era o presidente dela?
Por isso dá pra gente entender quem é e quem não é. Agora, Por exemplo, agora vai vir uma próxima eleição em 2024. Aí com certeza o prefeito está no poder e vai partir para uma reeleição. A gente não sabemos ainda quem são os outros candidatos. Então seria muito bom que a população de Passo Camaragibe começasse a investigar isso, porque isso de respeito à sua família, seus filhos. Tá entendendo? as suas propriedades, As suas propriedades, seus bens seus particulares, bens. entendeu? Ó, existe um Outra coisa. projeto de um governador aí que está de Sergipe de confiscar todos os bens. Expropriação de Sim, bens claro. bens privados. Sabe o que é bem privado? Sua casa, seu terreno, sua moto, Imagine- seu carro. imagine- São bens privados. Imagine você ter 2 casas e o Estado tomar uma sua que você adquiriu com tanto sacrifício. Talvez você desfez de alguma coisa que você gostava muito para fazer essa outra casa, ou para ajudar um filho, e depois seu filho teve que viajar, deixou aquela casa e agora você está alugando aquela casa. E com esse projeto, essa casa vai ser doada para alguém. Você pode até de antemão achar que isso é normal, é tranquilo, tá bom, mas não vai. Ele vai começar a tomar isso aí, depois tomar a sua liberdade, vai tomar tudo quanto você tem. Na verdade, liberdade a gente não tem quase nenhuma, porque eu não posso dizer aquilo que eu quero. Não, Sim, o sim. tamanho da sua Sem ser liberdade. penalizado. O tamanho da sua liberdade é o tamanho da liberdade que o Estado definiu. É o tamanho da sua liberdade. Então seria muito bom, seria não muito tem bom que as liberdade. pessoas abrissem a sua mente para entender essas questões políticas. Agora, em Esses relação... candidatos que vêm aí, Agora- vereadores, né? Vou- Candidatos vereadores também que são de esquerda, que defendem um monte de coisas que é contra a família, que é contra tudo Agora quanto também, de professor respeito Van, à sociedade. Tem a questão, por exemplo, desses prefeitos que eles são... que tem uma postura ambígua. Eles atuam nos dois, na verdade, para tentar salvar a É própria conveniente, é conveniente. Então, veja né? De só, acordo isso a na conveniência. verdade é totalmente uma coisa muito incoerente. Por exemplo, como é que você pode ser um político que, digamos, que se definiu com identidade de direita e depois você apoia e está simpático a um governador de esquerda? Então é muito incoerente, até para a mente confusa desse sujeito. Isso não é, na verdade, nem um saber de articulação política. Na verdade, isso é uma incapacidade de filtrar em que posição ele deve estar. Ele está tão mal localizado que ele não sabe nem distinguir exatamente o lugar que ele está concentrado. Porque isso é uma coisa muito coerente. Parece que você tem uma mentalidade quase Edinaldo. getuliana. Ô, Edinaldo. Às vezes é o Getúlio Vargas para pode saber ser- driblar. Uma pergunta. Sucesso, Uma mas- pergunta que pode soar como defesa. Certo, Eu não vai. sei, né? É uma pergunta que eu vou fazer Fique que à pode vontade. soar como defesa. Pode ser uma estratégia? Porque é o seguinte, o meu livro favorito é a Bíblia. Certo. E Jesus disse uma certa passagem que é o seguinte: quando você for para uma guerra, um rei que vai para uma guerra, e ele percebe que com aqueles 100 soldados que ele tem, não vai conseguir vencer o exército de lá, que são muito maior o número, ele manda uma bandeira de paz, Paz. né? Vai Faz um buscar. acordo É. de paz, volta e se prepara para quando puder vencer aquele rei, aí ele atacar. Mas isso é quando o inimigo negocia. E quando ele não negocia ou finge que está negociando. Mas nesse meio político, meu amigo, é uma negociação A miserável. articulação, às vezes, não é bem quista, não é bem sucedida. Oh, é acordo até com o diabo. Você já viu essa Já frase por aí, né? Essa frase é Acordo bem até... correta. Oh, rapaz, o doutor Enéas, ele dizia direto, ó, a política no Brasil, ela se tornou-se algo, uma grenguena. O cara não importa qual é o cargo que ele está ocupando. Tem hora que ele está presidente, ele não tem nenhuma preocupação em voltar a ser um vereador. O importante é estar no poder. A questão é estar no poder de manipular a massa, de manipular parece- as pessoas. É um desespero vaidoso do poder pelo poder. É simplesmente isso. Só é vaidade, porque se não for isso, pra que você quer estar ali? E tudo não passa de vaidade. Até mesmo ali, na verdade, é como o escritor, o pregador, ele diz, né? É. Tudo é vaidade. Mas a gente Ninguém tem. Ninguém tem. Mas digamos que, por exemplo, conseguíssemos distinguir a vaidade. No hebraísmo, a vaidade poderia ser distinguida, por exemplo, você por ser um cara que tem posses, riqueza, exposição de bens privados, que você construiu, trabalhou. Isso não só gerava vaidade, como um orgulho positivo. Mas existe uma vaidade que é uma vaidade que ela é destrutiva, dominadora e que ela impõe sobre massa, sobre pessoas, domínios e domínios que são prejudiciais à sua capacidade psicológica, a sua limitação de liberdade, a sua atuação social, as restrições e pressões que são utilizadas por meio de veículos de poder contra você e contra a sua individualidade. Ou seja, isso é um indivíduo que parte do pressuposto que ele tem uma vaidade para dar comando, um mandatarismo. Esses caras só Então vão esse é um pensar- outro tipo de vaidade. Já foi falado aqui por você a questão cognitiva dessas pessoas. Sim, não Ele são pessoas tem, Ele não normais. tem condições de relacionar as coisas, raciocinar as coisas pura, decente.
Ele não consegue por causa do poder que tem tomado posse da sua mente. E quando ele se tem a oportunidade de ficar velho, se é que eles consigam ficar velho, aí é quando eles vão começar a pensar e ter um arrependimento que deveria fazer tudo diferente do que fez. Alguns, viu? É porque na verdade é o seguinte, a velhice é um medo que leva o homem a pensar muitas das coisas. Porque ele está se aproximando da morte, ele sabe que ela é inevitável. Todo o trabalho que ele fez, dinheiro que ele adquiriu, tudo que ele passou por cima de todos, ali naquele momento agora não vai lhe servir. Então naquele momento ele começa a ficar muito pensativo. Então naquele momento de, veja só, o pensamento liberta. Mas o cínico e um psicopata, ele não tem essa sensibilidade para chegar a esse ponto de raciocinar nesse estado. Acontece de ter as exceções, mas eu acho que na maioria das vezes quase todo eles vão fazer dessa forma. Mas nesse livro, no Ponerologia, ele diz o seguinte, que boa parte das pessoas que socialistas, comunistas, que se dão mesmo ao poder e ao movimento, elas são quase que irrecuperáveis. Mesmo no leito da morte. Elas são psicopatas ponerológicos. Então vamos dizer, um câncer intelectual. Exatamente. Até porque, por exemplo, se você pegar os caras que eram mais psicopata, totalitário, dominadores e autoritários, politicamente... Nenhum se arrependeu. E alguns deles até se suicidaram. Então, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, vocês compartilhem com alguém. Tente mudar a mentalidade das pessoas, da sua família, do seu filho, seja lá quem for que estiver assistindo. Tente educar seus filhos com relação a isso, porque isso diz respeito a você, a sua família, seus netos no futuro. Porque você sabe que se você continuar da forma que é feita a política, não só no nosso município, mas em todo o Brasil, vai ser sempre dessa forma. Vai vir outros aqui depois de nós falando as mesmas coisas e vocês continuam nas mesmas misérias, porque vocês mesmo que proporcionam isso a vocês. Então seria muito bom que vocês dessem atenção, não pelas pessoas, que talvez vocês possam olhar de lá para cá e dizer, pessoas insignificantes, tá, não passa Camaragibe, porque tem um problema que as pessoas não dão valor àquilo que tem. Você vê um trabalho desse aqui, foi levantado agora, e eu tenho certeza que vai ter uma influência muito grande, mas as pessoas elas têm um costume de dar valor àquilo que vem de fora. Eu estive fazendo isso, pesquisando na política de Passo Camaragibe. Se você for olhar os prefeitos que passaram por aqui, quem mais é amado, mais querido, que não é por causa do dinheiro, que na maioria das vezes são de fora. Talvez tenha até nascido aqui, mas foi embora, viveu sua vida toda lá fora e volta. Então você se eduque nessa parte, seja consciente, observe direitinho que isso vai ser pro seu futuro. Para mim mesmo, não, que eu já estou chegando no final, talvez aqui pro menino aqui que ainda é novo, o outro só está com 18, eu tô outro com 18. 15, né? Então, seja crítico dessa forma. E duvide o suficiente. Não se entregue ao pessimismo nietzschiano municipal. Seja otimista, tenha uma perspectiva de estar sentado na realidade e enxergue a realidade exatamente como ela é. Uma vez você enxergando a realidade, faça uma coisa que um grande professor falou. Não pare. Quando você enxergar a realidade das coisas, ver que estão te roubando, faça uma coisa. Não pare, não precipite e não retroceda.